Destaques no mercado agrícola, economia, com Silmar César Miller, sempre aqui no primeiro segmento do nosso programa. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Pois é, hoje de manhã eu fui tomar a minha dose da vacina da gripe, né? A partir de hoje são as pessoas com mais de 60 anos. Mas infelizmente eu tenho que comentar aqui uma coisa. Houve um pedido por parte do governo para que as pessoas fossem se vacinar contra a gripe, porque o índice de vacinação estava muito baixo, abaixo de 30%. E hoje foram as pessoas com mais de 60 anos. E algumas com comorbidades, né? Pessoas que têm problema de locomoção, pessoas que têm problema de visão, pessoas que vão em cadeira de roda, pessoas que às vezes não conseguem ficar muito tempo em pé. E eu fui ali na Unip, né? Não, primeiro eu fui num posto da Escola Paulista de Medicina. Não tinha, e me mandaram ir num posto de saúde. Aí fui no posto de saúde e falaram, não, o posto de saúde só está vacinando com coronavírus, você tem que ir em escolas. Aí me indicaram uma escola e eu fui lá. Aí a fila cresce, você fica uma hora esperando, vai juntando velhinhos, alguns com problemas de locomoção, comorbidades. Depois mandam as pessoas entrarem, caminharem um longo percurso lá por dentro, que muita gente demora para chegar lá embaixo, depois até voltar. Quando chega, tudo bem, são estudantes de enfermagem que estão ali prestando trabalho voluntário. Mas assim, faltou uma orientação que eu tive que dar para que as pessoas se organizassem, porque aí eles pegavam gente que já tinha chegado depois e colocavam na frente, e estavam trocando. Eu falei, gente, vamos criar umas fichinhas aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a hora que um entregar, você vai lá na ponta da fila, quem está com a 10, entrega um e tal. Aí o negócio começou a organizar, porque as pessoas vão ficando nervosas, né? Afinal de contas, elas têm lá 80 anos, 85, tinha um senhor que estava do meu lado, ele tinha 84 anos de idade e tinha um problema sério de coluna que afetava a perna dele, ele estava em casa já há 2 anos. Quer dizer, vamos organizar o negócio, né? E fazer a coisa funcionar, né? Aí, nessas horas a gente vê, o Brasil tem ainda muitas coisas para resolver no processo de organização, né, Silmar? Tudo bem, a intenção é boa, mas vamos fazer o negócio melhor ainda, né? Por que não? Pois é, e todo esse negócio se agravou esse ano com a falta de uma coordenação central, né, Tavinho? Exatamente. Esse negacionismo do governo federal ajudou a atrapalhar bastante essa organização. Então, cada um leva para um lado, cada estado, cada município, ainda mais quando se acumula 2 tipos de vacinas diferentes, né? Pois é. Não é só a questão das marcas de vacina, ou seja, você tem que tomar a segunda dose da mesma que tomou contra o coronavírus, né? Tem a vacinação contra a gripe, né? Então, acumula tudo ao mesmo tempo. Você imagina a confusão que causa na cabeça das pessoas. Está tudo desorganizado simplesmente por falta de informação, e especialmente falta de informação centralizada, organizada, na mídia, para que todo mundo entenda o que está acontecendo e o que deve ser feito, né, também. Realmente é desorganização. Muito bem colocado, né? Porque não utilizaram a estrutura do SUS que nós temos e que é muito precisa e eficaz nesse sentido e é modelo mundial. Bom, mas vamos lá, começou, tudo bem. Silmar, com relação, primeiro, antes de falar do plantio nos Estados Unidos, essa inflação nova aí medida pelo IPCA, como é que você analisa? Olha, os alimentos foram chamados vilão do ano passado, estão com uma presença menos ostensiva nos últimos índices, especialmente nesse que saiu agora. Continua aumentando, ou seja, teve um aumento aqui, o setor de alimentos, de 0,4%, acima do que aconteceu em em março. Março foi 0,13, agora 0,40. Significa que aumentou a participação dos alimentos nesse índice. Mas não é mais o grande vilão. O vilão agora é o setor de medicamentos. No mês passado, nos últimos 2 meses, foi o setor de transporte, por causa do aumento dos combustíveis, portanto a coisa está ficando um pouco mais diluída. Mas o fato concreto é que houve uma desaceleração, pelo menos, no índice oficial da inflação, que é o IPCA, agora no mês de abril, para 0,31%, depois de atingir 0,93% em março. Então, de qualquer forma, é um avanço, deu uma pequena folga. Mas se você olha para o acumulado aqui, ainda continua assustando, né? No ano que recém começou, de janeiro para cá, estamos falando de 4 meses, janeiro a abril, 2,4% no acumulado. E nos últimos 12 meses, já incluindo aquilo que aconteceu no ano passado, que foi aquele salto, inclusive com a participação maciça do setor de alimentos,
uma alta de quase 6,8%, bem acima da meta oficial, que é pouco mais de 5%. Portanto, é uma coisa que continua assustando, continua atrapalhando a vida das pessoas. E como dizia o nosso antigo Chico Anísio, e o salário, ó, né? Lembra também? Eu posso até imitar a voz do Chico Anísio aqui quando ele falava. Ele falava, e o salário? Oh! O professor Raimundo. E a expectativa de plantio nos Estados Unidos, o clima também está atrapalhando muito lá, confundindo muito todo o setor do agronegócio, né, Silmar? Olha, a gente aqui está tomando com inveja dos americanos por causa da vacinação, né? Lá tem corrido acelerado. Já estão vacinando gente de 12 anos, 12, 14 anos, ou seja, coisa realmente. Estão convidando turista sem vacinação para chegar lá para ser vacinado, chamado Sim. turismo da vacina. Sim, É, o tem prefeito. gente, tem amigos aqui que estão falando que vão viajar para os Estados Unidos para ser vacinado lá, porque aqui os caras estão pelejando para vacinar os velhinhos contra a gripe, né? Suspenderam a vacinação da segunda dose em muitas cidades porque não vem insumos nem para Coronavac, nem para AstraZeneca na Fiocruz, nem no Butantan e nem lá. E lá o presidente dos Estados Unidos... Você sabe que tem cartazes eletrônicos nas ruas com o presidente Joe Biden convidando as pessoas, por favor, vacinem-se. Procurem um posto de vacinação e vacinem-se. É de graça, né? E aí agora até os turistas, por favor, vocês estão nos Estados Unidos, vacinem-se. Tem vacina sobrando, é de graça, não cobramos. Parece aqui, né, Silmar? Parece aqui. Aliás, em qualquer lugar, você vai em qualquer farmácia lá, vacina na hora, não precisa nada, nenhuma burocracia, nem nada, Pois é. seja vacina livre, e a coisa avança, e que a consequência, obviamente, é a retomada da economia americana, que é boa para o mundo todo, né? Especialmente, claro, para os próprios americanos. Então, essa é a boa notícia. Infelizmente, não confere com a nossa realidade aqui, né, Davi? E a agricultura americana, depois de um início um pouco de susto, porque o clima não estava ajudando, a coisa agora começa a decolar, Davi. O clima começou a favorecer o andamento do plantio da nova safra dos Estados Unidos, e a coisa acelerou rapidamente. Tem os dados aqui divulgados ontem pelo Departamento de Agricultura americano, soja já com 42% da área já semeados, ser quase o dobro do que tinha na média, que é a média histórica para a época, ou seja, está bem acelerada a situação por lá, ficou até acima da expectativa dos analistas. Milho também disparou 67% da área já semeados, também acima da média histórica. Trigo também bem acelerado, o trigo de primavera deles. Só o algodão aí que anda meio praticamente aos níveis da média histórica, em torno de 25%, porque o clima lá, no sul dos Estados Unidos e outra região, não tinha ajudado até agora. Mas tem previsão de volta de chuvas nas regiões que estavam secas. Consequentemente, o algodão deve dar uma avançada rápida também. Tudo indica, se o clima continuar ajudando para eles, que os americanos vão ter uma excelente safra esse ano, contrário, infelizmente, aqui do Brasil, mas é bom para o mundo, Tavinha, porque dá uma segurada na inflação, que é mundial, com um aumento da produção nesse que é o país maior exportador do mundo de produtos agrícolas. É isso aí, é o que eu pensei. Pelo menos pode ser uma segurada aí para os preços exorbitantes em que estão os alimentos nesse momento. E o nosso mercado de commodities, Silmar, como está nesta terça-feira? Olha, ainda aquecido lá em termos de preços, soja estava subindo agora há pouco, 1,4%. O fato é o seguinte, né, também, essa safra que está em plantio nos Estados Unidos só vai ser colhida no segundo semestre, a partir de setembro, basicamente. Então, até lá, a situação continua complicada, ou seja, um aperto nos estoques, tanto dos Estados Unidos como de forma global, e inclusive aqui no nosso Brasil. Então, a soja volta a repercutir esse quadro, cenário atual, sobe 1,4%, o milho dispara 2 pontos percentuais na Bolsa de Chicago, exatamente se refletindo as preocupações com a safra brasileira. Aqui não chove, a situação se deteriora a cada dia que passa, portanto, os preços acabam respondendo lá fora também. Trigo também subindo quase 2%, café voltou a subir, o arábica também, preocupações com o clima aqui no Brasil, e não é diferente da situação do açúcar, que deu uma disparada agora pela manhã, 3 pontos percentuais, também em boa parte refletindo a situação brasileira, aqui de falta de chuvas para os nossos canaviais. Tem um segundo fator aqui afetando o mercado de café e de açúcar. O café é essa greve lá na Colômbia, os protestos lá, que estão impedindo lá o andamento das exportações da Colômbia. Então, outro complicador lá para o café arábica. E no caso do açúcar é a Covid lá na Índia, né? A situação é gravíssima lá na Índia e isso está afetando também a logística de exportações do açúcar dele. Então, tudo contribui para os preços darem essa disparada no mercado internacional como um todo.
Aliás, coincidentemente, de madrugada estava assistindo um documentário sobre que focalizava justamente a Índia, mas na questão religiosa, né? Mas as imagens chocam muito, né? Na Índia tudo é muita gente, tudo é muito volumoso. Aquela margem do Rio Ganges, onde eles queimam cadáveres, fazem e depois jogam. O sujeito que tem dinheiro paga por uma madeira melhor e tem a cremação até o fim. O outro que tem menos dinheiro o morto é semi-cremado e depois jogado no Rio Ganges. As pessoas vão lá e tomam banho. A Índia realmente é um país complicado, né? A China é um país superpopuloso, mas aparentemente com outros hábitos, né, Silmar? Daí o que se explica essa situação da Covid na Índia, né? Muita gente. Tem uma diferença também importante entre a Índia e a China. A China é um país de partido único. A China é um país de partido único, né? Ou seja, é quase uma ditadura chamada de democracia, enquanto a Índia é a maior democracia do mundo. Então, isso explica uma boa parte da organização da coisa, que acaba favorecendo os chineses meio à força, né? É o contrário dos indianos. Não vamos falar em questão de divisão de classes, porque divisão de classes, as castas não existem só na Índia, existem em todos os lugares. Todas as culturas e civilizações. Ok, Silmar, amanhã a gente se fala mais, tá bom? Um abraço. Até amanhã, boa tarde. Boa tarde.